Resumo: o artigo Water Metabolism of Dairy Cattle aborda o metabolismo da água em vacas leiteiras, destacando a importância da água para a produção de leite e a saúde geral dos animais. Aqui estão os pontos principais. Metabolismo da água. As vacas leiteiras metabolizam grandes quantidades de água, perdendo-a através do leite, urina, fezes e evaporação. A ingestão de água é influenciada por vários fatores, incluindo o padrão alimentar, temperatura da água, métodos de fornecimento de água, bebedouro ou tigela, taxas de fluxo e fatores ambientais como temperatura e umidade. 2. Fontes de água. As principais fontes de água para as vacas são a ingestão direta, a água presente nos alimentos e a água metabólica, produzida durante a oxidação de nutrientes. 3. Importância da água. A água é crucial tanto do ponto de vista fisiológico quanto nutricional, sendo essencial para maximizar a produção de leite. A água de qualidade aceitável deve ser fornecida em quantidades adequadas para garantir a saúde e a produtividade das vacas. 4. Perdas de água. A água é perdida principalmente através do leite, 87% de água, urina, fezes e evaporação. A quantidade de água perdida varia conforme a produção de leite, a ingestão de alimentos e as condições ambientais. 5. Comportamento de ingestão de água. O comportamento de ingestão de água está ligado ao padrão alimentar e pode ser afetado pela temperatura da água e pelo método de fornecimento. A ingestão de água aumenta com a ingestão de matéria seca, DMI, e a produção de leite. 6. Equações de previsão. Foram desenvolvidas equações para prever a ingestão de água com base em variáveis como ingestão de matéria seca e produção de leite. Para mais detalhes, introdução. As vacas leiteiras necessitam de água para todos os seus processos vitais, para manter a pressão osmótica em suas células e tecidos, eliminar materiais de resíduos, urina, fezes e respiração, e dissipar o excesso de calor, transpiração do corpo. A água constitui de 56% a 81% do peso vivo das vacas leiteiras. Esse reservatório de água corporal deve ser mantido por meio da ingestão de água, da água contida nos alimentos consumidos e da água resultante da oxidação metabólica dos tecidos corporais. As vacas leiteiras perdem água através da evaporação, urina, fezes e produção de leite. Devido ao aumento da demanda mundial por produtos animais e ao aquecimento global, o uso de água na pecuária é uma questão crescente. Embora, em escala mundial, a quantidade de água necessária para a dessedentação animal seja pequena, em comparação com as necessidades de irrigação para a produção de alimentos, ela pode representar uma quantidade significativa de água de alta qualidade que compete com o uso humano durante os períodos de seca. Em áreas temperadas, a dessedentação animal pode representar um custo significativo para a fazenda, sendo fornecida por água potável pública. Em todos os contextos climáticos, essa quantidade de água fornecida para a dessedentação do rebanho não pode ser reduzida sem afetar seriamente o desempenho do rebanho. A baixa ingestão de água afeta o apetite, a resposta digestiva e a produção. Por exemplo, uma redução de 40% na ingestão de água foi associada a uma diminuição de 16% na ingestão de matéria seca e uma concomitante redução de 16% na produção de leite. Em fazendas de gado leiteiro em zonas temperadas, o desenvolvimento de equações confiáveis para prever as necessidades de água para a dessedentação dos animais pode contribuir para uma melhor gestão da água na fazenda, permitindo a detecção de vazamentos de água na rede de tubulação subterrânea, que pode ser muito extensa em fazendas leiteiras com pastagens. No nível da fazenda, o volume de água excretado pelo gado determina parcialmente o tamanho das instalações de armazenamento de esterco, o que pode, por sua vez, afetar a dinâmica da aplicação no solo. A construção de equações capazes de prever os fluxos de excreção de água em vacas leiteiras pode ser útil para prever a concentração de alguns minerais e o teor de MS do esterco e chorume recém-produzidos, o que pode impactar certos processos, como a volatilização de amônia e óxido nitroso dos efluentes. Embora numerosas equações empíricas tenham sido desenvolvidas para prever a ingestão de água em vacas leiteiras, junto com várias equações empíricas para prever o fluxo de água urinária, apenas um estudo abordou, por meio de uma abordagem integrada, o balanço hídrico, ingestão e excreções em gado leiteiro. Uma vantagem dessa abordagem integrativa
é que ela permite a validação das previsões de fluxo de água consistentes com o balanço hídrico total das vacas leiteiras. Uma limitação do estudo é que ele envolveu apenas dados de vacas alimentadas com dietas com MS, variando entre 28,3 e 89,9 grãos por 100 gramas. E, portanto, essas equações podem não ser diretamente aplicáveis a vacas em pastagem, para as quais o balanço hídrico pode ser fortemente modificado. O principal objetivo deste artigo foi estabelecer um conjunto de equações preditivas para os principais fluxos de água no nível animal. Ingestão de água livre, FWI, ingestão total de água e urina e fezes, de acordo com parâmetros relacionados às características da dieta e ao desempenho animal em vacas leiteiras sob condições termoneutras, cobrindo uma ampla variedade de dietas, desde pastagens frescas até dietas baseadas em forragens desidratadas. Outro objetivo foi avaliar a viabilidade de prever os fluxos de água sem incluir parâmetros preditivos relacionados à ingestão nas equações, pelo menos no caso de rações totalmente misturadas. O teor de matéria seca da dieta é um forte determinante da ingestão de água livre. A literatura lista 9 publicações propondo equações para prever a ingestão de água livre. O conjunto de dados usado para construir as equações no presente estudo incluiu 281 medições realizadas em vacas lactantes e 101 medições em vacas secas, abrangendo um número de observações comparável aos estudos de Holter e Urban, ou Murphy et al., 1983, mas inferior aos estudos de Meyer et al., com 12.281 dados, ou Cardot et al., com 1.837 dados, porém superior a todos os outros trabalhos citados. Uma vantagem do conjunto de dados usado neste artigo é que todos os dados foram obtidos em diferentes animais ou tratamentos, limitando a dependência entre os dados. Em comparação com as equações publicadas anteriormente, a principal força das equações propostas neste estudo é que foram construídas a partir de um conjunto de dados com alta variabilidade na ingestão de água, devido à presença concomitante de dietas baseadas em forragens conservadas, silagens ou forragens secas, ou em pastagens frescas. No conjunto de dados usado para construir as equações apresentadas, o desvio padrão da ingestão de água livre foi de 33,4 kg por dia, enquanto era entre 9 kg por dia no conjunto de dados usado por Stockdale e King, e 53 e 19 kg por dia no conjunto de dados usado por Meyer et al., que tinha a maior variação entre os artigos citados. Isso provavelmente está relacionado ao fato de que o desvio padrão do teor de MS da dieta no conjunto de dados usado neste estudo foi o mais alto entre os conjuntos de dados usados nas publicações citadas, com um valor de 29,1 grãos por 100 gramas, comparado com o maior valor na literatura citada, que é 7,2 para Holter e Urban 92, 9,5 para Meyer et al. Ou 5,0 para Cardot e Hoyt. Nas nossas equações, enquanto o teor de IMS da dieta era de longe o primeiro preditor da ingestão de água livre, o consumo de matéria seca, CMS, e o teor de proteína bruta, CP, ingerido com a forragem, foram os primeiros preditores da ingestão total de água. O fato de que a CMS foi um determinante importante da ingestão total de água é consistente com a observação de que o turnover de água corporal total está relacionado ao turnover de energia ou consumo de oxigênio. Lankans et al. Também relataram que o ato de comer pode, por si só, produzir vários estímulos de sede, como uma sensação de secura na boca, aumento da pressão osmótica ruminal e hipertonicidade pós-prandial do fluido extracelular ou até mesmo do plasma, embora esses estímulos possam ser menos claros em ruminantes em comparação com animais monogástricos. O fato de que a CMS explicou muito menos variabilidade da ingestão de água livre em comparação com a ingestão total de água, e que o teor de MS é o melhor preditor da ingestão de água livre, pode estar relacionado a uma compensação entre a água ingerida com a alimentação e a ingestão de água livre. A ingestão total de água compreendia a ingestão de água livre e a água ingerida com alimentação. Em um dado nível de CMS, quando o teor de MS da alimentação diminuía, a quantidade de água ingerida com a alimentação diminuía, e as vacas precisavam aumentar sua ingestão de água livre para manter uma quantidade de ingestão total de água consistente com a CMS. Isso também foi observado por Kumi et al.
A inclusão do teor de IMS como um preditor importante da ingestão de água livre foi considerada por pelo menos todos os autores que consideraram dietas baseadas em pastagens frescas, como Paquai et al., Stockdale King, UMC, e Castle e Thomas, Itson Psiceta. Também foi relatado por Paquai et al. E Stockdale Kings que o teor de IMS da alimentação teve um impacto negativo na ingestão total de água, indicando que a ingestão de água livre substituiria a água da alimentação a taxas inferiores a 1, quando os teores de IMS da alimentação aumentam. A principal razão sugerida por Paquai et al. Foi que dietas com baixo teor de IMS também eram aquelas com alto teor de N e K, exigindo ingestão adicional de água para permitir a excreção urinária. Em nossas equações, o teor de IMS não foi mantido como um parâmetro preditivo da ingestão total de água, provavelmente porque um efeito positivo e quadrático do teor de CP ingerido com a forragem foi mantido, confirmando a hipótese de Paquai et al., 1970. O teor de CP ingerido com a forragem pode também... Discussão. O teor de matéria seca da dieta é um forte determinante da ingestão de água livre. A literatura lista 9 publicações propondo equações para prever a ingestão de água livre. O conjunto de dados usado para construir as equações no presente estudo incluiu 281 medições realizadas em vacas lactantes e 101 medições em vacas secas, abrangendo um número de observações comparável aos estudos de Holter, Urban ou Murphy, mas inferior aos estudos de Meyer com 12.281 dados, ou Cardot com 1.837 dados, porém superior a todos os outros trabalhos citados. Uma vantagem do conjunto de dados usado neste artigo é que todos os dados foram obtidos em diferentes animais ou tratamentos, limitando a dependência entre os dados. Em comparação com as equações publicadas anteriormente, a principal força das equações propostas neste estudo é que foram construídas a partir de um conjunto de dados com alta variabilidade na ingestão de água, devido à presença concomitante de dietas baseadas em forragens conservadas, silagens ou forragens secas, ou em pastagens frescas. No conjunto de dados usado para construir as equações apresentadas, o desvio padrão da ingestão de água livre foi de 33,4 kg por dia, enquanto era entre 9 kg por dia no conjunto de dados usado por Stockdale e 19 kg por dia no conjunto de dados usado por Meyer, que tinha maior variação entre os artigos citados. Isso provavelmente está relacionado ao fato de que o desvio padrão do teor de matéria seca da dieta no conjunto de dados usado neste estudo foi o mais alto entre os conjuntos de dados usados nas publicações citadas, com um valor de 29,1 gramas por 100 gramas, comparado com o maior valor na literatura citada, que é 7,2 para Holter e Urban, 9,5 para Meyer ou 5,0 para Cardot. Nas nossas equações, enquanto o teor de matéria seca da dieta era de longe o primeiro preditor da ingestão de água livre, o consumo de matéria seca e o teor de proteína bruta ingerido com a forragem foram os primeiros preditores da ingestão total de água. O fato de que o consumo de matéria seca foi um determinante importante da ingestão total de água é consistente com a observação de que o turnover de água corporal total está relacionado ao turnover de energia ou consumo de oxigênio. Langans também relatou que o ato de comer pode, por si só, produzir vários estímulos de sede, como uma sensação de secura na boca, aumento da pressão osmótica ruminal e hipertonicidade pós-prandial do fluido extracelular ou até mesmo do plasma, embora esses estímulos possam ser menos claros em ruminantes em comparação com animais monogástricos. O fato de que o consumo de matéria seca explicou muito menos variabilidade da ingestão de água livre em comparação com a ingestão total de água, e que o teor de matéria seca é o melhor preditor da ingestão de água livre pode estar relacionado a uma compensação entre a água ingerida com a alimentação e a ingestão de água livre. A ingestão total de água compreendia a ingestão de água livre e a água ingerida com a alimentação. Em um dado nível de consumo de matéria seca, quando o teor de matéria seca da alimentação diminuía, a quantidade de água ingerida com a alimentação diminuía, e as vacas precisavam aumentar sua ingestão de água livre para manter uma quantidade de ingestão total de água consistente com o consumo de matéria seca. Isso também foi observado por Kuhlmann.
A inclusão do teor de matéria seca como um preditor importante da ingestão de água livre foi considerada por, pelo menos, todos os autores que consideraram dietas baseadas em pastagens frescas, como Paquay, Stockdale e Castle. Também foi relatado por Paquay e Stockdale que o teor de matéria seca da alimentação teve um impacto negativo na ingestão total de água, indicando que a ingestão de água livre substituiria a água da alimentação a taxas inferiores a 1, quando os teores de matéria seca da alimentação aumentam. A principal razão sugerida por Paquay foi que dietas com baixo teor de matéria seca também eram aquelas com alto teor de sódio e potássio, exigindo ingestão adicional de água para permitir a excreção urinária. Em nossas equações, o teor de matéria seca não foi mantido como um parâmetro preditivo da ingestão total de água, provavelmente porque um efeito positivo e quadrático do teor de proteína bruta ingerido com a forragem foi mantido, confirmando a hipótese de Paquay. O teor de proteína bruta ingerido com a forragem pode também representar uma parte da variabilidade da quantidade de potássio ingerido com a forragem, se considerarmos que existe uma correlação positiva entre esses teores ao comparar as alimentações. É interessante notar que o consumo de matéria seca foi mantido como o segundo preditor da ingestão de água livre após o teor de matéria seca da dieta, e como o primeiro preditor da ingestão total de água, enquanto a produção de leite explicou apenas pequenas proporções da variabilidade da ingestão de água livre e da ingestão total de água. O fato de que o consumo de matéria seca e a produção de leite são frequentemente correlacionados pode induzir problemas de colinearidade e instabilidade nas equações preditivas. Em muitas equações preditivas publicadas de ingestão de água livre, ambas as variáveis foram incluídas, e, de fato, um alto grau de variabilidade na estimativa dos parâmetros pode ser observado entre as equações. O fato de que o consumo de matéria seca foi adotado como um preditor principal de ingestão de água livre e ingestão total de água, em vez de produção de leite em nossas equações, pode ser devido ao fato de que tratamos vacas secas e lactantes no mesmo nível. Quando o consumo de matéria seca foi excluído dos parâmetros candidatos, a produção de leite realmente entrou na equação como um preditor principal e explicou o mesmo intervalo de variabilidade que o consumo de matéria seca. Mas o erro de previsão aumentou. Discussão sobre a urina. As equações publicadas para prever a excreção de água urinária em vacas leiteiras são geralmente mais precisas do que elas para prever a ingestão de água livre. Essas equações exigem análises químicas de uma amostra representativa de urina, como conteúdo de sódio, potássio e gravidade específica da urina, ou avaliação da ingestão de sódio, que pode ser altamente imprevisível devido à grande variabilidade entre indivíduos, especialmente quando blocos minerais estão disponíveis. O desenvolvimento de equações preditivas para os principais fluxos de água, incluindo a urina, baseadas em características da dieta e desempenho animal, pode contribuir significativamente para uma melhor gestão da água nas fazendas, permitindo uma previsão mais precisa da concentração de minerais e matéria seca no esterco fresco e chorume. Isso pode impactar processos como a volatilização de amônia e óxido nitroso dos efluentes. Sobre as fezes. A construção de equações capazes de prever os fluxos de excreção de água nas fezes das vacas leiteiras pode ser útil para prever a concentração de alguns minerais e o teor de matéria seca no esterco fresco e no chorume. Isso é importante para processos como a volatilização de amônia e óxido nitroso dos efluentes. A excreção de água nas fezes é influenciada por fatores dietéticos e de desempenho animal, e equações preditivas bem desenvolvidas podem ajudar na gestão eficaz do manejo do esterco nas fazendas, otimizando o uso de nutrientes e minimizando impactos ambientais. Conclusão: este estudo apresentou um conjunto de equações preditivas para os principais fluxos de água em vacas leiteiras, incluindo ingestão de água livre, ingestão total de água, excreção urinária e excreção fecal. A análise mostrou que o teor de matéria seca da dieta é um determinante crucial da ingestão de água livre, enquanto o consumo de matéria seca e o teor de proteína bruta são importantes preditores da ingestão total de água. A capacidade de prever com precisão esses fluxos de água pode contribuir significativamente para uma melhor gestão da água nas fazendas, permitindo otimizar o uso de nutrientes e minimizar impactos ambientais.